ele ia falar não com palavras de sabedoria, porque senão a cruz seria vã. Ele disse que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder. O porquê isso, irmãos? O porquê Paulo disse dessa forma, que ele ia falar não com sabedoria humana, porque senão a cruz ia ser feita vã, ia ser vã. A ministração que a igreja foi incumbida de fazer, a pregação do Evangelho, é anunciar as boas notícias, anunciar as boas novas. E ele disse que não iria fazer com sabedoria, porque Paulo estava ensinando Corinto. Corinto, não é Coríntios, é Corinto, é uma cidade da Grécia, irmãos. E a Grécia estava vivendo um momento de grande transição, de uma parte, digamos, de religiosidade, irmãos. A Grécia é muito famosa pelos seus filósofos. Embora não foram, não foi Sócrates o pai da filosofia. Teve uma outra pessoa que deu início à filosofia. A palavra filosofia significa, irmão, amar o conhecimento. Amor ao conhecimento. O que a filosofia queria nos ensinar? A filosofia, na verdade, queria explicar o mundo, ou tudo que estava à sua volta, e ensinar o mundo de uma forma lógica e racional. Quando o Tales Mileto, o pai da teologia, começou a ministrar e a ensinar a falar sobre filosofia, explicar a razão das coisas existentes, e logo depois aparece Sócrates ensinando a Grécia, depois veio os seus sucessores como Platão e Aristóteles, homem com muita geniosidade, homens com muita sabedoria humana, e muitas vezes uma das intenções dele era explicar o porquê do misticismo e palavras sobre a mitologia grega, onde fazia apologia a outros deuses. E agora Paulo chega diante dessas pessoas que tinham essas crenças, o lugar onde era o altar da Deus Vênus. Ele fala: eu não fui chamado para trazer aqui para vocês sabedoria humana, porque senão a cruz seria aniquilada. E tem mais, a palavra da cruz é loucura para as pessoas que perecem, mas para nós que acreditamos é salvação. Ele começa a dizer que aprove a Deus a salvar a humanidade pelas obras da sua mão. Capítulo 19 de Salmo diz assim: do céu se manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso não foi suficiente para a humanidade. Reconhecer que o Deus que criou todas as coisas queria somente nós, como adoradores. Como nós lemos o texto em Hebreus hoje, o Senhor poderia ter escolhido os anjos, mas Ele escolheu a descendência de Abraão. Isso é algo tremendo, irmãos. E o que me chama a atenção é que a igreja, durante esse tempo, a trajetória, foi pouco tempo que eu sigo a Jesus. Também não sou tão velho assim. Tem pouco tempo, porque a Bíblia já existia quando eu aceitei a Jesus, e quando eu recebi essa palavra como salvação para a minha alma. A Bíblia já existia há muitos anos. Mas de um tempo para cá, você vê que a igreja, a gente estamos vendo que a igreja deturpou. As Sagradas Escrituras estão se desviando do foco. E Paulo mostra que ele quer salvar os crentes através da pregação da palavra. Em Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Mas nos últimos dias tem sido necessário para algumas pessoas que leram alguns livros de filosofia mostrar nos altares momentos de sabedoria humana. E muitas vezes já não é pregado mais o evangelho genuíno, porque no altar do Senhor tem sido trazido muitas das vezes palavras de autoajuda para massagear ego. Nas redes sociais você vai ver pastores que estão ficando famosos somente por massagear ego da pessoa e mostrar que tudo ao seu redor está errado. Que quando você está passando por alguma necessidade ou passando por algum momento de aflição devido à sua desobediência, o culpado é quem está do teu lado, que não te reconhece como pessoa de valor. Essa é a pregação dos últimos dias. Existe uma jovem na internet, irmãos, muito eloquente. Ela usa copos, taças. Pergunta para as pessoas: se você fosse beber água, você queria o quê? Esse copo de plástico ou essa taça?
o maior, mas o menor também mata a tua sede. Para você ser grande, você tem que ser pequeno um dia. Para você ter alguma coisa, você tem que começar. E começa a mostrar as coisas, mas em momento nenhum ela traz uma mensagem das Sagradas Escrituras. E a igreja se inflama com essas pessoas, a igreja vibra, mas não existe mudança de caráter, de comportamento, porque aprove a Paulo sim pregar o Evangelho. Ele veio para evangelizar. No capítulo 3 de Mateus, eu falei aqui na ceia passada, apareceu João Batista e dizia assim, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu, capítulo 3, versículo 1, 2 de Mateus a seguir. As primeiras mensagens da igreja era sobre o arrependimento. O capítulo 1 de João, versículo 19, foram ter com João e perguntaram para João. Perguntaram para João se ele era Elias. Ele disse que não. Perguntaram a João se ele era o Cristo. Ele disse que não. E perguntaram a João se ele era um profeta. Ele disse: eu sou só uma voz que clama no deserto. Arrependei-vos, aplanai, endireitai os seus caminhos, porque tem chegado ao reino do céu. João veio para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que dizia: endireitai as vossas veredas. A Bíblia diz que, os estudiosos dizem que depois de Malaquias, por 400 anos houve silêncio de Deus para com os profetas. Então, nesse momento, as pessoas que tinham muita sabedoria, muita eloquência, ali foram escritos também os livros apócrifos, livros reconhecidos por não ter tido inspiração divina. E as pessoas começaram a relatar ali aquilo que era seu bel prazer. Algumas pessoas traziam experiências verdadeiras sim, mas não inspiradas pelo Espírito Santo. E num determinado tempo aparece Sócrates, Platão e Aristóteles, homens sábios que até hoje têm palavras aí que nos direcionam a fazer algo certo, ou nos conduz a fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Homens também que, com muito conhecimento humano, deixaram o seu nome gravado na história. Mas nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles poderia mudar a vida de um ser humano. Poderia fazer com que uma pessoa que está na sarjeta fosse reconhecida e visto nela um grande valor, e mudar a história dela de pessoas no presídio, na prostituição. Sócrates não tinha, assim como Platão e Aristóteles, não tinha poder para nos remir de nossas culpas. Isso não foi suficiente, mas a igreja do século 21 não entendeu isso ainda. Tem usado de subterfúgio, desculpas, usado de estratégias para materializar a fé. E assim como essa jovem usa alguns objetos e alguns outros pregadores aí desse século. Embora Jesus também falava por parábola, nós também usamos metáforas e também hipérboles, mas tem que ser ligada à palavra de Deus. Eu não posso passar aqui meia hora, 40 minutos falando de algo que não vem das Sagradas Escrituras. E a cidade de Atenas era uma das 4 cidades importantes do Império Romano. Era Éfeso, Atenas, Roma e Antioquia. E todos estão vendo o que está acontecendo numa cidade que chama, nesses últimos tempos, aconteceu um terremoto aonde? Na Síria. Na Turquia, próxima à Síria, que é onde era Antioquia. E a Bíblia relata claramente que nos últimos tempos iria de haver terremoto. Isso não tem como minha oração mudar essa oração. Que ia ter fome sobre a terra. Também não tem como nós mudar também a nossa oração. Que ia ter peste. Que ia pai contra filho, filho contra pai. Isso é cumprimento da profecia, irmão. E Jesus mostrou claramente em Mateus 24 que isso não é o fim, é só o princípio. É o início do cumprimento da sua palavra. Mateus 24, 35, Jesus diz que iria passar o céu e a terra, mas a sua palavra não iria passar. Então estamos vivendo o cumprimento das profecias de Jesus, não de um outro profeta, mas de Jesus. E a igreja está brincando de
campanha de envelope, hoje estão expulsando demônio quando se pega o envelope de dízimo, irmãos. Tem pessoas expulsando demônios com sopro. Tem pessoas derrubando pessoas com paletó. Mas a palavra não tem sido pregada. E Paulo, diante da igreja de Corinto, fala: eu quero pregar para vocês com a autoridade do céu. Não é através de sabedoria humana, não. Eu vou mostrar para vocês que a palavra da cruz é loucura para as pessoas que não acreditam, mas para você que acredita, e para mim é o poder de Deus. Porque é tão simples você servir a Jesus, é só você renunciar à sua vontade, se entregar a Jesus e carregar a cruz e seguir. Não é só vitória, irmãos. Ele disse em Mateus 16, 24, não para a memória: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Mas o evangelho que tem sido pregado não é esse evangelho de arrependimento. E Paulo, quando está em Atenas, irmãos, ele vai ter com os filósofos, com os epicureus, com os escribas, lá no monte chamado Areópago, capítulo 17, se não me engano, 22, de Atos dos Apóstolos. E quando chega lá, ele fala assim para esses homens sábios, filósofos da época. Areópago era um monte, a colina alta, irmão, e as pessoas que ali congregavam, ou tinha ali um pessoal, um tribunal que chamava Areopagitas. E esses homens cheios de sabedoria vai questionar Paulo, e Paulo fala assim: olha, no versículo 22 que me fala a memória: eu tenho visto que vocês são tanto quanto supersticiosos. Eu tenho passado diante dos seus altares aí, e tenho visto, né, agora é a minha palavra, o que vocês acreditam. Mas lá eu vi assim também, que estava escrito no seu altar: ao Deus desconhecido. E é esse Deus que vocês têm honrado sem conhecer que eu vou te pregar aqui nessa noite. Ele falou para os Areopagitas. Foi o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há. E tem mais: ele não habita em templo feito por mão de homem. E Paulo começou a pregar para aquelas pessoas que acreditavam no misticismo, ainda acreditavam nas crenças dos filósofos que antecederam Paulo. E eles começam a entender ali que o Senhor não levava em consideração o tempo da ignorância, mas Paulo começou a pregar que era necessário que todos os homens viessem ao arrependimento. A igreja tem que pregar sobre arrependimento, irmãos. Você errou, se arrependa, faça uma aliança. Ainda o Senhor não voltou. Capítulo 2 de Atos, versículo 38, se não me falha a memória, Paulo dizia, os apóstolos da igreja primitiva pregavam assim: ó, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. Pedro, pregando no capítulo 3 de Atos, versículo 19, ele fala assim: arrependei-vos e convertei-vos de seus pecados, para que venha a voz do refrigério pela presença do Senhor. É arrependei-vos, igreja, temos que nos arrepender. A igreja não prega mais sobre arrependimento, sobre perdão, sobre cruz. E no século atual tem os filósofos da faculdade Mário Cortella, tem várias pessoas aí de nome, pessoas que nos trazem muitas palavras de sabedoria. Mas uma das coisas que me admira desse primeiro filósofo que eu falei, Mário Cortella, ele fala assim, quando menciona a Bíblia, o Deus dos crentes, ele começa a mencionar a Sagrada Escritura, porque aquele homem foi formado em filosofia dentro de um convento, dentro de um mosteiro. Todos os ensinamentos dele têm um pico, ou seja, no ápice da sua meditação ele fala de Deus. Isso me deixa muito assim otimista, que o filósofo nos dias de hoje fala de Deus e a igreja não fala mais de Deus. A igreja hoje está fazendo propaganda do homem. Nesta sexta-feira, um grande homem de Deus, o raio-x de Jesus, revela tudo. Ele faz e acontece, e os idólatras vão naquela sexta-feira. Então, anunciando hoje, vai ter uma pessoa que já esteve morto e ressuscitou, e é o ex-defunto, estou colocando até isso, o ex-defunto vai estar na igreja, irmão. E a igreja enche. E a pessoa chega e dá um testemunho, e
não fala da palavra de Deus, e a igreja sai vibrando. O testemunho é meu, o seu testemunho não pode mudar o meu caráter, o meu testemunho não pode mudar a sua vida, a sua família, o seu coração, pode edificar a tua fé, mas você é transformado mediante a exposição da palavra e o convencimento do Espírito Santo. E Paulo queria trazer para a igreja de Corinto que não era necessário atentar para aquilo que homens diziam com toda a sabedoria, mas se voltar para a cruz. E é essa a intenção dessa comunidade, mostrar para a igreja que aqui está nessa noite, que quando olhamos para a cruz, entendemos que a sua conta foi paga quando Jesus disse, está acostumado. Ali nós vamos remir de nossos pecados, é simples assim. Não é necessário subir, descer noite, acordar 3 horas, dormir 5 horas da manhã. Não é necessário pegar envelope, não. É acreditar na cruz. Não existe um evangelho para ser pregado se não falarmos da cruz, irmãos. As igrejas hoje têm cantado muito, muitas peças, muitas apresentações, é legal, mas o Senhor disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. A igreja não foi chamada para poder fazer atração, não. A atração da igreja tem que ser a palavra. O principal do culto tem que ser Jesus. O principal alimento da noite é a palavra, embora você e eu já fomos ministrados através dos louvores, sim. E muitas pessoas falam assim: se eu fosse embora agora, já estava saciado. Antes da mensagem, irmão, o culto não acaba. Porque quando Deus traz uma congregação, é porque Ele tem um objetivo para com você. E o Senhor orienta a igreja desde a época de João Batista: arrependei-vos. Nós temos que falar assim de arrependimento, pregar sobre o perdão, pregar sobre salvação e sobre a cruz. Quando o irmão ministro aqui disse: ide por todo mundo pregar o evangelho, é isso que o Senhor quer da igreja. E ele começou a igreja em Marcos 16, assim como em Mateus 28, e disse assim em Mateus 28: todo o poder é dado no céu e na terra. Aí ele fala quando diz: vocês vão e ensinam todas as nações e batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o início de tudo é a pregação do evangelho. Eu me espantei de ver pastores que estão na mídia, pastores muito bravos, fala demais, briga com tudo, conhece de política. E eu não sei um terço do que ele sabe da Sagrada Escritura, não sei um décimo. Eu não sei nada. Pessoas com todo o saber da palavra, pessoas que receberam o ministério do seu socorro, pessoas que ganham, pastores ganham mais de 20 mil no ministério que ele preside. Ele decide em um determinado tempo da igreja fazer um grupo para evangelizar no carnaval. Mas se eu e você pregar o evangelho e houver conversão, as pessoas nem para o carnaval não vão. Eu acredito que Deus tira a pessoa que está no carnaval, que está na prostituição, que está na bebida, e traz para a sua presença e vem para a igreja. Mas eu não acredito numa igreja que vai para o carnaval, que vai para a bebida, que vai para as drogas. Nessa igreja eu não acredito. Porque uma igreja onde existe a pregação do evangelho, existe transformação. Onde existe o Espírito Santo, existe a obra de regeneração. Onde existe a palavra, o Espírito Santo começa a convencer. Agora eu não posso deturpar o meu querer, fazer aquilo que é meu prazer, e fazer um grupinho aqui, e querer provar por A mais B, que eu estou me fazendo de louco para ganhar os loucos. Isso é hipocrisia dos homens que querem se aparecer na mídia. Pessoas com muita sabedoria, eu fico espantado, irmãos. Que pessoas que Deus colocou na terra com a capacidade de acesso às pessoas tão grande, vai chegando num determinado tempo, começa a mudar o foco. Só o evangelho não existe mais. Aí faz o pagode, faz a música no ritmo e vai lá onde está a concentração, aonde existe homossexual, aonde existe droga, aonde existe relações fora do casamento, aonde existe bebida e droga, e diz que está pregando o evangelho, irmão. Como que posso eu acreditar numa igreja desse jeito? Eu acredito mais numa igreja se nós tivéssemos condições de retirar a igreja para um retiro, para nós orarmos, para nós ficarmos ali, fazendo tudo para a glória de Deus. Eu acredito nessa igreja. Nós não fazemos porque eu trabalho, eu vivo da obra, eu vivo do meu trabalho, como as pessoas aqui. Nós não
tivesse condições, com certeza eu levaria essa igreja, nós ficaríamos 3, 4 dias fora, mas jamais levaria o jovem dessa casa para poder ir para o carnaval. Sabedoria humana, irmãos, é estratégia. A pandemia, muitos pastores perderam muito dinheiro por não conseguir congregar os membros. Mesmo depois que inventaram o Pix, irmão, muitos pastores aí deu uma quebrada financeiramente falando. Porque não importa mais pregar a igreja, a palavra genuína, porque não tem graça. É necessário trazer sabedoria humana, estratégias, mudar todo o cenário de uma congregação. Quando Paulo diz assim, olha, esse Deus que vocês não conhecem, que vocês têm honrado, é esse que eu vou pregar para vocês, o Deus que criou os céus e a terra, e tudo que nela há. Ele disse, mas e ele não habita em templo feito por mãos de homens. Eu quero dizer para você que essas paredes aqui, e todas essas coisas que enfeitam, ou seja, são só ornamentos em uma construção. O Senhor só está aqui por sua causa.